Fala, diretoria, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar reagindo à alta histórica do ouro de US$ 4.000 a onça. É isso mesmo. Nunca antes na história deste planeta o ouro atingiu esse patamar. Por que ele atingiu esse número? Quais são os 3 medos globais? É possível ganharmos dinheiro na intermediação deste negócio? Bom, como os números de arrecadação estão impactando na economia brasileira? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Bora comigo para essa matéria. A nova corrida do ouro. O voto de desconfiança, os 3 medos que levaram o ouro a US$ 4.000 e iniciaram a grande fuga. Bom, vamos entender um pouco mais desse cenário que vem acontecendo, ok? O ouro não é apenas um metal, tornou-se o termômetro do medo global. A disparada do preço, que rompeu a barreira histórica de US$ 4.000 a onça, é o sintoma mais claro de uma profunda ansiedade que tomou conta do planeta. O rally não é a bolha especulativa, mas a grande fuga dos investidores para o único porto seguro que sobreviveu a todas as crises históricas. E é verdade, o ouro, faça sol ou faça chuva, sempre está performando bem, principalmente em momentos de crise. Vamos entender um pouco desse cenário? Qual é a anatomia do medo? A tempestade perfeita que impulsiona a maior corrida do ouro da nossa geração é alimentada por uma trindade de medos. O primeiro é o medo da bomba da dívida dos governos ocidentais. Será que no Brasil está caminhando desta forma? Bom, eu peguei aqui 2 matérias que só pelo título já dá para você entender que tem fundamento. Olha aqui, a dívida bruta do governo atinge 9 trilhões, maior valor da história. Nunca antes, e principalmente no governo atual, foram quase 900 bilhões de reais gerado em dívida em apenas um ano. Olha essa outra matéria aqui que fala sobre a trajetória da dívida pública. Gente, com base histórica no relatório de 2023, 24 e 25, você perceba aqui, ó, 23 a dívida vinha caindo, 24 também, e olha 25, deu uma estourada aqui na dívida e a gente está atingindo aqui um patamar de dívida de mais de 83% do PIB, ok? Então, olha só, e o que diz aqui o título da matéria, tá? Relatório do Tesouro indica que dívida pública do Brasil fora de controle. Ela está fora de controle. E isso impacta no quê, Pablo? Vai impactar nisso aqui, ó. Vamos lá, então. Qual é o segundo medo? O segundo medo é a desordem geopolítica, não é verdade? Que em um mundo de conflitos crescente, fez o papel do ouro como ativo de guerra, voltar com força total. Olha, a gente ouve falar de guerras, rumores de guerras, constantemente a gente está ouvindo falar sobre isso. Apesar que a gente teve uma notícia agora recente, né, que os Estados Unidos conseguiu viabilizar a paz ali entre palestinos e israelenses. Entraram num acordo ali com Hamas, enfim. Tomara que se concretize. Mas o fato é, você vê navios de guerra chegando aqui próximo à costa do Caribe, como nunca antes houve, não é isso? Uma ofensiva contra o narcotráfico, o governo americano vem fazendo isso daí, acusando a Venezuela de ser cúmplice e coparticipante nesse cartel, não é verdade? A Rússia e a Ucrânia, e aí perceba que a Rússia começa a romper o espaço aéreo de países aliados à OTAN. Então,
a União Europeia começa a ficar com receio ali, e ali também, nos países do Oriente Médio, começam também a entrar em conflito, enfim, na Ásia, e você começa a ver algumas centelhas de conflitos cada vez mais escalando. Bom, dito isso, esse é um medo que também faz com que os bancos centrais de cada país comece a estocar ouro, e a China vem fazendo esse movimento muito forte. Por quê? Por conta desse terceiro efeito aqui que eu quero falar com vocês. O terceiro, e não menos importante, e talvez mais poderoso, é o medo da desdolarização. Com a corrida dos bancos centrais da China e de outros países do sul global para trocar suas reservas em dólar por ouro físico. Então, vamos entender um pouco o que está fazendo aqui, ó. Por exemplo, o Brasil. Como é que está se comportando com essa ofensiva contra o ouro, nesse processo de desdolarização? O que o nosso presidente fala? Por exemplo, nessa matéria aqui, do Correio Brasiliense, a alternativa ao dólar é um ponto sem volta, afirma Lula. Então, essa matéria aqui vai explicando um pouco sobre o que o Lula falou até pouco tempo no BRICS, falando aqui, ó, sobre a importância o que. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem, no fechamento da cúpula do BRICS, que a adoção de moedas locais em vez do dólar para as transações comerciais é uma tendência em desenvolvimento e uma evolução sem volta. Salientou, porém, que trata-se de um projeto de longo prazo, que pode servir de alicerce para, futuramente, o grupo ter uma moeda própria, um projeto que é defendido pelo Brasil, pela China e pela Rússia. Então perceba que a matéria está falando sobre esses pontos. Outro ponto também que vem atingindo brutalmente o nosso mercado é a inflação, é a desvalorização da moeda do papel, né? Do papel moeda, perdão. E o que faz isso, essa desvalorização? É justamente a inflação. É a perca do poder de compra do consumidor final. E vamos entender um pouco mais? Olha só o que diz essa matéria aqui, ó. O real perdeu 87% do seu valor desde 1994 com a inflação. Então, olha só, olha o que diz aqui, ó. A inflação no Brasil tem sido um dos fatores determinantes na desvalorização do real. A moeda brasileira, que perdeu 87% do valor desde o seu primeiro lançamento, desde o seu lançamento, não existe primeiro lançamento, desde o seu lançamento lá em 1994, ok? Uma nota de R$100 em 1994 equivale a R$12,70 hoje. Por isso que você vê um Kwid valendo o que vale, né? Eu estou me referindo ao carro. Você vê antes que você conseguia comprar carro sedã com 50 mil, 60 mil. Hoje você tem que pagar 130 mil, 180 mil reais, né? Então os valores estão, assim, dos produtos estão subindo assim assustadoramente. E o poder de compra do brasileiro vem diminuindo drasticamente, brutalmente, o que para a gente é muito ruim. E por que, Pablo, é muito ruim? Porque perceba, se o nosso papel moeda, se o nosso dinheiro, que em 1994, trazendo hoje para o valor presente, equivale a R$12,70, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir adquirir bens e serviços? Como é que eu vou conseguir comprar minha casa? Comprar meu carro? Fica algo inatingível. Ou seja,
a população vem empobrecendo, ou seja, nós estamos empobrecendo por conta de uma má gestão do governo. E aqui, perceba que eu não estou falando de política, eu estou falando de economia, eu estou falando e trazendo a você a lucidez necessária para você entender quais são os pontos necessários e por que que o ouro vem se escalando. Então, vamos lá. E se eu tenho condições financeiras para investir, é fato que o ouro é um bom ativo. E eu vou mostrar para vocês aqui em um portal que eu pesquisei dos últimos 10 anos. Vamos lá? Olha, nos últimos 10 anos, no portal da Ouro Minas, de 2014 a 2024, aqui mostra poupança, Ibovespa, CDI, dólar, ouro. Se você tiver aplicado esse dinheiro aqui nos últimos 10 anos, vamos ver aqui, ó. A poupança, 63%. Meu Deus do céu, nunca deixe seu dinheiro na poupança, tá bom? Beleza? Essa coluna aqui é o Ibovespa, 94%. CDI, 104%. E o dólar, 117%. E o ouro, gente, olha quanto o ouro valorizou nos últimos 10 anos. 218,98% de valorização. Meu Deus do céu. Então, lembrando que eu não estou indicando aqui investimento. Eu estou falando o seguinte, até porque eu não trabalho na área de investimento, não sou assessor de investimento, autônomo, não sou nada. Mas, dado ao histórico, né? Lembrando que resultado do passado não garante resultado do futuro, eu olho isso aqui e falo, pô, realmente vale a pena investir no ouro. Não é isso? Bom, e o nosso governo está surfando bem esse mercado? Vamos entender aqui. Esse observatório aqui, ó, da Agência Nacional de Mineração, isso aqui qualquer um pode entrar, tá? Tá no portal, inclusive. Como é que anda o controle aqui de arrecadação aqui do Cefem? Tá bom? Então vamos lá, então. Olha isso aqui, gente. Esse gráfico aqui eu peguei de 2020 a 2025, ok? 5 anos. Perceba que aqui o Brasil arrecadou 350 milhões em 2020, depois foi para 480 milhões, 2022 359, 2023 316, e aqui tá indo aqui e tal, enfim. Só que tiveram alguns estados, eu vou pegar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando, que a gente tem muito mais potencial para poder escalar nesse mercado. O Brasil pode ser um grande provedor de ouro para o mundo, entende? Porém, o Brasil precisa resolver a parte legal, isso é fato. Eu estive lá, por exemplo, em Itaituba, né? Participando do Avança Tapajós, tinham 7, Avança Tapajós são 7 cidades da região do Tapajós, e teve uma reunião feita ali, inclusive liderado pelo Sebrae, um excelente trabalho que o Sebrae vem fazendo naquela região, e existe uma frente ali, liderada inclusive pelo Instituto do Avança Tapajós, junto com os prefeitos da região, aonde que eles estavam desesperados. Por quê? Porque aquela região vive do ouro, né? A mineração faz parte, está intrinsecamente ligada à economia dos municípios. E aí eles estavam reclamando muito. Por quê? Porque houve uma evasão dos profissionais, dos investidores, das empresas que querem de fato trabalhar sério ali. Acabou tendo uma evasão, uma saída muito grande de pessoas que trabalhavam seriamente ali, porque faltam normas claras.
do governo, entende? Então o IBAMA tem um entendimento, a Agência Nacional de Mineração tem outro, e não há uma conversa saudável. Lógico que a questão da mineração ilegal, todos são contra, e principalmente a população que está ali naquela região do Avança Tapajós, né? Os prefeitos são contra, enfim, os vereadores são contra. Eu fiz uma série de conversas com empresários que atuam nessa região, mas entenda, gente, quando não há regras claras e há uma perseguição indiscriminada por empresários que desejam atuar de forma legal, porém a cobrança acaba sendo algo surreal, onde que as pessoas não conseguem cumprir, o que acontece, gente? As pessoas lá abrem mão. Qualquer pessoa abriria a mão, correto? Vai colocar sua vida em risco, seu patrimônio em risco? Para quê e por quê? Só que tem um detalhe aí perverso e cruel, que é o quê? Que é o avanço da criminalidade no garimpo ilegal. Não pense que a diminuição na arrecadação, ou seja, a atuação de maneira legal, viabiliza uma economia melhor e maior, né? Deixa de ter o desmatamento. Não, muitas vezes pelo contrário. Quadrilhas acabam se apossando e entrando nesse mercado, que é um mercado perigosíssimo. Então, perceba aqui, ó, esse dado que eu vou mostrar para vocês. Olha esse dado aqui da própria Agência Nacional de Mineração. Em 2020, lá o estado do Pará arrecadou 70 milhões. 2021, 86. 2022, 75 milhões, arredondando. Olha a queda aqui, gente. Foi para 36, 19 milhões e aumentou agora para 51. Então, até porque houve um movimento muito forte do governador, dos deputados estaduais, dos prefeitos em cima do governo para retomar. Porque, poxa, estava uma situação assim surreal, né? Obviamente, a Polícia Federal tem que fazer as suas atuações, enfim, o IBAMA, a própria Agência Nacional de Mineração, mas precisa ter regras claras. E é sobre isso que os empresários que querem atuar nesse setor, os investidores que querem atuar nesse setor, precisam ter, né? Finalizando esse assunto, bom, se está tendo uma corrida global, se o ouro está valorizando a este patamar nunca antes visto na história, Pablo, é possível intermediar ouro, a compra e a venda? Olha, é possível. É possível vender para fora? Gente, eu vou te ser muito sincero. Você precisa ter realmente um network muito forte. E olha que eu vou te falar, hein? Eu conheço muita gente do meio. Conforme eu falei, eu visitei, enfim. Eu conheço pessoas muito sérias. Que inclusive, pessoas que eu recebi aqui no meu escritório. Né? Tinha uma pessoa querendo vender, do nada surgiu essa conversa. A gente não trabalha com isso. Vocês sabem que nosso grupo trabalha com a parte de crédito carbono, a gente trabalha com assessoria tributária. E uma pessoa virou e falou assim, eu conheço alguém que está vendendo, né? E aí na hora, esse empresário amigo meu falou o seguinte, olha, se não tiver documentação, a gente nem olha, a gente nem fala, a gente nem conversa sobre isso. Então a dica que eu deixo para vocês é o seguinte, gente, esse mercado não é para gente pequena, é para gente grande e gente séria, tá? Eu vejo muita coisa, muita gente perdendo tempo. Gente, eu tenho um comprador que quer comprar uma tonelada de ouro por mês. Gente, isso não são valores reais. Tem a comissão nós vamos dividir se a gente fala de 10%, não existe 10% de comissão, gente.
Tem opção de papeleiro aí no mercado. É um intermediador do intermediador do intermediador do intermediador. Para com isso. Sai dessa furada. Isso são furadas, sabe? São miragens. Ah, olha, é o mandate da compra, mandate da venda e o intermediário. Para, gente. Para. Se quem trabalha sério nesse mercado tem todos os problemas, sabe? Todos os desafios, principalmente desde a extração, sabe? Para cumprir as regras já é difícil pra caramba. E outra coisa, falam de deságios às vezes absurdos, gente. Pelo amor de Deus. Tem muita gente querendo atuar nesse mercado de forma amadora, cara. Que não existe, sabe? Falam de deságios assim absurdos, de comissões absurdas. Fica opção de gente com papel aí no mercado, com cambada de papeleiro, gente. Sai fora disso daí, entende? Porque às vezes você pode entrar numa fria, numa roubada, sabe? E sem saber da onde veio o problema. Porque, poxa, você viu uma oportunidade, eu sei que o mercado está difícil, a economia está travada, né? Poxa, nós não temos nem picanha, nem abóbora, agora está sobrando só a casca da abóbora para gente, é complicado. Mas, poxa, nós vivemos em um momento, cara, que não dá para a gente poder ficar brincando com esse mercado, não. Esse mercado não é para amador. E eu aviso para todos os meus amigos, colegas, parceiros de negócio, pessoas que me acionam, gente, parem com isso. Ah, Pablo, mas é da minha confiança. Aí tu vai ver a confiança. É o intermediário, do intermediário, do intermediário, do intermediário. Cara, quando tu vê, tem uma corda de caranguejo. Para com isso, gente. Sai fora disso daí. Agora, se você realmente conhece comprador, é sério, você conhece, você está intermediando, ou é alguém que está intermediando, mas você tem contrato? Se não tem, para a conversa. Para. Agora, e você conhece a ponta fornecedora, e a ponta fornecedora é séria, cumpre todas as normas e procedimentos, tem a documentação necessária? Tem o papel? Não tem? Sai fora, gente. Se mete com isso aí não, isso é furada, hein? Furada federal. É, furada federal. Entende? Cara, dinheiro fácil não existe, gente. Dinheiro fácil não existe, né? E é aquele ditado, né? O diabo pode até ajudar a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Então, assim, presta atenção. É um mercado perverso e cruel, muito sensível e não é para amador. Mas, Pablo, existe ou não existe oportunidade? Sim, existe. Nesses termos que eu estou te falando. Trabalhando dentro da legalidade, dentro da moralidade e dentro da total confidencialidade, tá? Que é um mercado que exige total confidencialidade, total credibilidade. Entende? Porque quem trabalha sério nesse mercado é seríssimo, gente. E detalhe, você vai ver que são as pessoas que menos ostentam. Eu conheço. São as que menos ostentam, gente. São as que menos aparecem de carrão, Instagram, bombando, isso. Não, muitos deles nem têm. Entende? Então, assim, é muito importante vocês entenderem isso, tá? Perceba esses detalhes. Ah, chegou um cara lá ostentando. Ih, rapaz, já olha, já é de olho, porque quem tem desse mercado, quem opera nesse mercado, nem ostenta, tá? Beleza? Pessoal, fica essa dica aqui para vocês sobre esse mercado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E eu vou trazer mais dicas para vocês. Agora, eu vejo também uma outra grande oportunidade, tá? Você pode ser um prestador de serviço. Imagina você levar as metodologias do ambiental, social e de governança. Poxa, para quem é minerador, trabalhar com balanço socioambiental. Para quem é minerador, trabalhar com crédito de carbono.
para descarbonizar. Imagina você prestar esse tipo de serviço. É isso que falta. Inclusive, eu ministrei uma palestra no Avança Tapajós, lá em Itaituba, para os mineradores, enfim, para os prefeitos e tal, falando da importância da imagem negativa que a gente precisa mudar sobre o garimpo ilegal e a gente falar sobre o garimpo legal, né? E quais são os princípios de sustentabilidade que a gente pode trazer para o nosso negócio? Então, fazendo essa reflexão com eles, sabe? Porque o mundo precisa, vocês estão vendo aí, a China está comprando como nunca. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos tem a maior reserva do mundo, do planeta Terra. E olha que interessante, cara, o Brasil poderia também ter, cara. Inclusive com essa supervalorização. Entendeu? E os bancos centrais do mundo inteiro, todo mundo quer, é um ativo maravilhoso. Não esqueça, mais uma vez eu te peço aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Aproveita aqui, ó, clica no sininho aí, vamos crescer a nossa comunidade e aqui vamos aprender e crescer juntos. Tamo junto, diretoria!